Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Tecnologia em Jogo. Para quem não me conhece, meu nome é José Ricardo, eu sou professor e pesquisador e hoje, nesse vídeo, nós vamos mergulhar a fundo em um dos aspectos mais cruciais dos jogos digitais, que é o balanceamento. Você alguma vez já se perguntou por que alguns jogos são tão envolventes, enquanto outros podem se tornar tão frustrantes? Então, galera, a resposta muitas vezes está no equilíbrio cuidadoso entre os diferentes elementos de um jogo. Então, nesse vídeo de hoje, a gente vai explorar juntos o balanceamento em jogos digitais e descobrir por que ele é tão vital na construção de um jogo. Só que antes disso, se você é novo por aqui, caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, não se esqueça de se inscrever e ativar o sino para receber uma notificação sempre que eu colocar um vídeo novo. E, importante também, se você já curtiu o tema desse vídeo, não deixe aí de deixar o like para poder ajudar no crescimento e no fortalecimento do canal também. Bom, pessoal, mas antes de a gente começar a discutir sobre esse tema, primeiramente, o que é o balanceamento em jogos digitais? Bom, basicamente, galera, o balanceamento ele é o processo de você ajustar cuidadosamente os diferentes aspectos que compõem um jogo, para garantir o quê? Para garantir que ele ofereça uma experiência justa e agradável para os jogadores. Isso inclui, por exemplo, elementos como os personagens, as habilidades que esses personagens ou esses inimigos têm, armas, níveis de dificuldade e vários outros aspectos. Por exemplo, você já teve momentos em que você achou que um jogo era muito fácil ou muito difícil, mesmo com uma boa história, uma boa mecânica? Então, se isso já aconteceu com você, significa que o jogo não foi muito bem balanceado, considerando aí as suas habilidades como jogador naquele momento. Agora, por que o balanceamento ele é tão importante? Bom, vamos imaginar jogar um jogo onde o personagem ele é absurdamente mais poderoso do que os outros. O que isso pode acontecer? Isso pode levar à frustração e ao abandono do jogo por parte dos jogadores, que muitas vezes aí se sentem desfavorecidos. Só que, por outro lado, um jogo bem balanceado, ele mantém os jogadores engajados, pois todos têm a chance de competir em igualdade e condições. Então, galera, considerando aí que atualmente a gente tem um alto custo de produção dos jogos digitais, grande parte das empresas elas buscam tornar o jogo mais acessível para um maior número de público. Isso como forma de recuperar o investimento em seu desenvolvimento e também gerar lucros. Só que dessa forma, um padrão de balanceamento que muitas dessas empresas adotam é fornecer algum nível de dificuldade, onde o nível mais fácil praticamente não possui gameplay e a forma mais difícil é um jogo masoquista, sem nenhum tipo de balanceamento. E olha só, inclusive muitas empresas elas usam o marketing em seus jogos dizendo que ninguém consegue superar o nível mais difícil nos seus jogos. Inclusive nem os testadores conseguem, o que dá pra gente um bom indício de que o jogo está mal balanceado. Então, dessa forma, galera, o primeiro ponto é diferenciar jogos difíceis, mas com balanceamento justo, em relação àqueles que são difíceis, mas sem balanceamento. Então, no primeiro caso, o jogador ele possui mecânicas que são utilizadas para superar essa dificuldade, enquanto que no segundo caso, muitas vezes são necessários hacks ou exploits para poder superar os desafios, representando aí uma falha do design. Então, galera, dificuldade e desafios muitas vezes eles são usados aí como formas intercaladas, mas eles possuem uma sutil diferença. Os jogos eles podem ser desafiadores sem ser difíceis, se o balanceamento ele for realizado de forma correta. Só que muitos designers atualmente eles acreditam que para um jogo ser difícil ele precisa ser injusto, levando a situações onde quase ninguém
conseguem vencer o jogo. Então, como exemplo, né, não sei se vocês perceberam ou vocês tiveram essa informação na época, o marketing do lançamento do jogo Diablo 3 era que ninguém conseguiu vencer na dificuldade mais alta do jogo. Inclusive, nem mesmo os designers, né, e os testadores desse jogo. Só que, né, com o tempo, se observou que o jogo estava realmente desbalanceado. E aí, esse desbalanceamento ele foi corrigido em atualizações futuras. Bom, galera, e quando a gente fala de balanceamento, né, um tópico importante, tá? Um conceito importante é que a gente chama de estado de flow, né? Por exemplo, você já alguma vez já teve aquela sensação, né, em que você estava totalmente imerso no jogo ou em qualquer outra atividade, perdendo a noção do tempo? Eu, por exemplo, né, para quem não sabe, eu pratico algumas atividades, alguns esportes, e um dos esportes que eu pratico aí é o ciclismo. E hoje mesmo, né, depois que eu estava lá pedalando, eu entrei nesse estado de flow por um momento, né? Ou seja, eu estava pedalando e estava pensando né, em como gerar esse material para vocês, como gerar esse vídeo, no que eu poderia trazer para vocês. E aí eu praticamente pedalei uns 3 km, 4 km sem perceber que eu estava pedalando, né? Então, isso é um exemplo do estado de flow e ele pode acontecer em diferentes atividades, tá? Ou seja, em atividades em que você está imerso naquela sua, né, naquilo que você está fazendo. Então, galera, esse estado, né, que muitas vezes a gente acaba nos encontrando, ele é conhecido como estado de flow e ele foi proposto aí pelo psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, tá? No seu artigo Flow, The Psychology of Optimal Experience. E se tratando dos jogos, né, então o balanceamento ele desempenha um papel fundamental em você alcançar esse estado de flow. Então, por exemplo, quando um jogo ele é bem equilibrado, né, os desafios eles são ajustados para manter o jogador no limite certo entre a habilidade que ele possui naquele momento e a dificuldade, né, que o jogo proporciona, criando então essa experiência envolvente. Então vamos fazer aqui, né, vamos aproveitar que está no vídeo e fazer vocês entrarem no estado de flow agora. Então o que eu vou pedir para vocês? Para vocês deixarem aqui nos comentários qual jogo que mais te causou essa sensação de flow, né, de estado de flow e o porquê. Bom, galera, então, infelizmente, né, nem todos os jogos eles acertam no balanceamento, tá? Isso, né, por exemplo, jogos mal balanceados podem se tornar rapidamente desinteressantes, né, ou até mesmo injustos, o que pode, né, acabar afetando a comunidade de jogadores e também a reputação do jogo a longo prazo, como a gente, né, já viu em situações que isso acontece. Então, portanto, né, os desenvolvedores eles precisam estar atentos a esse ciclo, né, a esse aspecto fundamental durante todo o ciclo de desenvolvimento de um jogo. Tanto é que a gente pode perceber, né, que vários jogos eles têm algumas atualizações onde eles acabam alterando esses parâmetros de balanceamento, né, dos personagens ou nos próprios elementos do jogo. Bom, então, de acordo com as pesquisas, né, que eu fiz, e também minha opinião, um bom design de jogos, né, ele precisa realizar um benchmark com relação à experiência desejada, né, para os jogadores. Ou seja, o que ele espera que os jogadores experienciem ao jogar o seu jogo, tá? E a partir daí, né, aumentar ou diminuir parâmetros no jogo de forma a acomodar os diferentes tipos de jogadores. E aí, galera, isso também inclui o quê? Inclui compreender, né, a evolução da curva de dificuldade, tá, de curva de aprendizado e os pontos cruciais de gameplay no seu jogo, né? E aí eu queria trazer um exemplo aqui, né, de um jogo bem balanceado, tá? Então, por exemplo, né, um jogo que é bem balanceado aí para diferentes níveis de dificuldade é o jogo Doom, né? Nesse jogo, galera, os níveis de dificuldade eles não alteram o ritmo, né, do jogo ou qualquer um dos seus sistemas, tá? Basicamente o que ele faz é tornar o inimigo mais ou menos agressivo,
né, possibilitando assim que o jogador ele tenha mais sucesso durante o combate com aquele inimigo, tá? E assim, o interessante, né, é que dessa forma o jogador ele é convidado a tentar níveis mais altos de dificuldade, tá? Já que ele, né, ele já está habituado a todos os sistemas que existem naquele jogo, né? Sistemas e mecânicas presentes no jogo, né? Só que também existe uma outra abordagem para alterar o nível de dificuldade, né, nos jogos, que na minha opinião não é interessante, né? Que é o que? O ajuste de pontos de estatística, né? Aqueles pontos de stats. E aí, galera, muitos designers, né, eles acreditam que tornar um jogo difícil, né, basta apenas aumentar os pontos de vida de um inimigo, por exemplo, e o seu dano, enquanto que para tornar o jogo, né, mais fácil, basta você também aumentar, por exemplo, o ponto de vida do jogador e o seu poder de ataque, né? Então isso é uma abordagem que vários jogos usam. Só que esse tipo de ajuste, tá? Ele pode acabar impactando no estado de flow do jogador, né? Por que ele pode acabar impactando? Porque o jogo ele pode se tornar muito fácil, né? Ou muito difícil a longo prazo. Então, galera, nesse caso, né, uma melhor abordagem para esse tipo de balanceamento, né, para balanceamento nos jogos, seria o quê? A inclusão de novos desafios no jogo, né, e diferentes tipos de inimigos, mais difíceis ou mais fáceis, tá, para poder fazer esse balanceamento. E aí eu queria abrir uma exceção aqui, né, para esse tipo de balanceamento, que são os jogos fortemente baseados na importância desses números, né, na importância desses stats, como por exemplo jogos de estratégia tática. Então, como exemplo de um jogo de estratégia tática, a gente tem o XCOM, onde a alteração desses pontos de vida, né, do jogador e de um inimigo podem impactar diretamente, né, na estratégia do jogador. Bom, vamos chegar aqui numa pergunta, né, de $1 milhão. Então, o que é uma boa dificuldade? Tá? Então, galera, chegar, né, a um bom balanceamento de dificuldade é uma tarefa realmente bem difícil, né? Uma vez que jogadores trazem consigo, né, experiências pessoais, com outros jogos, por exemplo, né, e também diferentes níveis de habilidade. Então, nesse caso, galera, um jogo, tá, ele não precisa ser bom, né, porque ele é muito difícil, tá, ou causar a sensação de não estar jogando um jogo de fato só porque, né, você está jogando, por exemplo, no modo fácil. Tá? Então, do meu ponto de vista, galera, um jogo ele deve ser construído, tá, e balanceado, né, claro, em uma dificuldade padrão, né, onde a gente considera essa dificuldade padrão como baseline, tá, o modo normal, e o próprio gameplay do jogo fornecer elementos que tornem esse jogo mais fácil ou mais difícil, né? Então, essa, por exemplo, é a metodologia que é utilizada pela maioria dos jogos que são considerados bem balanceados, tá? Então, é uma metodologia realmente bem funcional, né? Que traz resultados muito positivos. E aí, um outro ponto importante, tá? É que o jogador ele precisa ter acesso a todo o sistema de jogo, né? Mesmo escolhendo, por exemplo, uma dificuldade baixa, uma dificuldade, né, bem baixinha. Então, por exemplo, existem jogos que no modo fácil, tá, os pontos de vida do jogador são recarregados após um certo período de tempo, né? Enquanto que nos níveis mais difíceis isso não acontece, o que altera completamente, né, a importância do sistema de inventário, por exemplo. Tá? Por que ele altera o sistema de inventário? Porque, né, esse sistema de inventário ele acaba ficando menos importante no modo mais fácil. Tá? Ou seja, para qualquer dificuldade, então, galera, as regras e o sistema do jogo eles precisam ser aprendidos pelo jogador, né? Então, retornando novamente aí ao jogo Doom, que eu tinha comentado anteriormente, esse é o ponto de manter o ritmo e a experiência para o jogador, né? Mas aumentando ou diminuindo aí a sua sensação de segurança, né? Aí no jogo, tá? Na sua seção do jogo, através da agressividade dos inimigos, por exemplo, né?
E aí, pessoal, eu particularmente eu não sou fã de jogos onde a dificuldade é baseada, né, vamos dizer, em um modo história, onde nesse modo os níveis de dificuldade são realizados justamente desligando alguns sistemas do jogo. Né? Então eu não sou fã desse tipo de balanceamento. Tá? Por quê? Porque na minha opinião, galera, isso acaba funcionando como uma muleta para o design, né? Comprometendo seriamente a experiência do jogador. Então, se diferentes jogadores, né, com variados níveis de habilidade só são capazes de jogar o seu jogo quando alguns, né, desses sistemas do jogo eles são desligados, na minha opinião, houve uma grande falha do designer no balanceamento desse jogo, né? Já que para ele conseguir abarcar diferentes níveis, né, de jogadores com diferentes habilidades, você precisou, né, desligar esses subsistemas, né, ou esse sistema de jogo. Então, isso para mim é uma grande falha. Bom, galera, então, uma outra abordagem, tá, que existe, está sendo bem pesquisada atualmente, é o que a gente chama de balanceamento dinâmico nos jogos digitais. Então, como forma de auxiliar o design de jogos durante a etapa de balanceamento, né, existem essas abordagens, tá, e metodologias que estão sendo desenvolvidas com esse propósito, né? Então, o balanceamento dinâmico de dificuldade, tá, ou, né, popularmente é conhecido como DDA, né, Dynamic Difficulty Adjustment, ele envolve o quê? Ele envolve a capacidade de ajustar o equilíbrio do jogo em tempo real com base, né, então, usando aí o desempenho atual, né, ou em tempo real desses jogadores. Né? Então, por exemplo, imagina que um jogo ele consegue detectar quando o personagem está se tornando muito forte, né, para aquele jogador e automaticamente fazer o ajuste dessa dificuldade de forma, né, a manter o desafio para o jogador, considerando ali seu nível de habilidade. Então, isso acaba mantendo a experiência sempre cativante para o jogador. E aí, galera, como exemplo, né, desse tipo aí de balanceamento, aqui o nosso grupo de pesquisa, tá, desenvolveu uma abordagem chamada Bing, né, que é uma abordagem que utiliza, né, esse balanceamento dinâmico e também utiliza gráfico de proveniência. Tá? O gráfico de proveniência, de forma resumida, né, é uma representação das ações e efeitos realizados pelo jogador dentro do jogo. Tá? Então, o Bing basicamente ele considera, né, ali as ações que o jogador toma durante o seu jogo, né, considera as habilidades atuais do jogador, tá? E aí ele gera novos parâmetros, né, para os elementos do jogo, tá? De forma a garantir, né, que de forma a tentar, né, a buscar uma situação onde você tenha o nível de dificuldade, né, acompanhado aí das habilidades que o jogador, né, ele ganha aí ao longo do jogo, tá bom? Bom, pessoal, então aqui a gente tem um dos resultados do Bing, que é a evolução, né, do kill rate do jogador. Tá? O kill rate aí basicamente é a taxa, né, de acertos no inimigo que o jogador tem. E reparem aqui, né, que a gente tem 5 jogadores, tá? E para esses 5 jogadores, a gente tem, né, 6 sessões. No início, né, repare que o kill rate ele é bem variável para esses jogadores, né? Ou seja, existe uma divergência muito grande por conta justamente da habilidade que o jogador tem naquele jogo, né? E à medida que ele vai jogando, né, as próximas sessões, repare que o Bing ele vai fazendo os ajustes na dificuldade do jogo de forma a tentar equiparar, tá, a relação dificuldade-habilidade do jogador, né? E aqui na seção 6, vocês podem perceber que existe uma certa convergência, né, em relação aos jogadores que estão próximos aqui, né, de um kill rate mediano. Então o Bing conseguiu ajustar o jogo de forma que todos, né, os jogadores aí, eles chegassem a um ponto de conversão, tá, de um kill rate médio.
Bom, galera, então está aí, né? O balanceamento em jogos digitais é como uma cola invisível, né, que a gente chama, tá? Que mantém aí toda a experiência coesa e emocionante para o jogador, né? Garantindo aí que ele tenha uma boa, um bom desenvolvimento naquele jogo, né? De acordo com as habilidades e o nível de dificuldade proposto naquele momento. Então, sem ele, galera, muitos jogos, né, eles poderiam perder o seu brilho. E é importante lembrar, tá, que nenhum jogo ele consegue abarcar 100% dos jogadores, né? Isso é praticamente impossível, tá? Então, o mais importante, né, é que os sistemas do jogo eles sejam todos muito bem definidos, né, assim como o looping de gameplay, né, buscando formas de quê? De tornar o acesso a esse jogo mais palatável para diferentes pessoas, né? Lembrando que você nunca vai conseguir agradar 100% das pessoas, né, e tornar o jogo 100% jogável para todo mundo, tá? E aí, galera, espero, né, que nesse vídeo vocês tenham gostado de explorar um pouco desse tópico aqui comigo, né? Novamente, se curtiram o vídeo, tá? Já deixem um like e compartilhem com seus amigos. Comentem também aqui abaixo sobre as suas experiências com os jogos, né, bem ou mal balanceados, tá? Para que a gente possa para que a gente possa discutir aí um pouco sobre essas experiências, beleza? Então, galera, nos vemos aí no próximo vídeo. Obrigado por ficarem comigo até agora, tá? E até mais.